Boa noite, meus irmãos. Eu agradeço a Deus, hoje a gente conseguiu fazer algo um pouquinho diferente e a gente agradece a Deus, né? A gente como igreja, a gente agradece a Deus porque a gente consegue melhorar um pouquinho com o tempo, mas eu também tenho que agradecer ao pessoal da igreja que tem se esforçado para que as coisas saiam de maneira cada vez mais zelosa aqui na igreja, principalmente nessa missão que a gente tem aqui na cidade de Videira. E por causa da internet, a gente sabe que às vezes a gente alcança mais pessoas, às vezes a gente alcança menos pessoas, mas o mais bacana é que por causa da internet, a gente tem conseguido alcançar muita gente de vários lugares e vários estados diferentes. Isso é graça de Deus. O tempo em que nós vivemos nos permite fazer isso. A gente consegue, claro que as missões hoje não são terceirizadas para o mundo virtual, mas por causa disso nós conseguimos alcançar outros lugares. E muitas vezes nós temos público do estado do Pará, público do estado do Amapá, em Amapá onde eu nasci, Pará onde eu cresci, Santa Catarina onde eu vivo hoje, junto com a minha esposa e a minha família. E o Senhor Deus ele tem proporcionado todas essas coisas pra gente e por causa disso nós ficamos muito alegres. Hoje eu quero fazer uma citação, eu quero fazer algumas citações nominais aos membros daqui da igreja que têm contribuído com essa missão. Nos últimos dias o Senhor Deus tem tocado a gente de maneira que a gente tem sentido um despertar da parte do Senhor de que nós devemos evangelizar mais e sermos mais zelosos pela obra do Senhor, né? Então hoje eu quero agradecer nominalmente aos membros da igreja. Eu quero agradecer ao Mike e à Carol, que eles, desde que vieram para cá, eles têm estado juntos e eles não abandonaram a gente nem por um pouco e não deram nem um passo para trás. E sempre, sempre firmes também com a gente na obra do Senhor, ainda que em tempos difíceis. Ao Carlos e à Tainara também eu quero agradecer, porque eles sempre têm nos apoiado, mesmo também em muitos tempos difíceis, e o Senhor Deus tem usado eles. Mesmo quando às vezes eles mesmos não se sentem tão bem, o Senhor Deus tem usado eles. Isso é uma amostra de como que o Senhor Deus nos ama e os ama também. Eu quero agradecer ao João e à Nayane, que vieram de Belém e têm trabalhado na obra. Às vezes as dificuldades da vida fazem com que as coisas se tornem mais difíceis, mas o Senhor Deus os usou bastante aqui. Nós sentimos tanta diferença no louvor da igreja quando o Marcos também chegou, mas ao no mesmo tempo que eles. E o Senhor Deus melhorou ainda mais o nosso grupo de louvor, que antes o Mike acabava levando tudo muito sozinho. E a gente agradece a Deus por isso. Eu quero agradecer ao Ederson, que há pouco tempo tem estado conosco e o Senhor Deus tem usado ele para edificar nossas vidas. A Beth, que tem sido cada vez mais constante nas nossas reuniões e tem orado por nós e cada vez mais disposta a contribuir com a obra e contribuir com as pessoas que estão, seja em amor, seja numa conversa, seja na simples presença dela, que não é uma simples presença, é uma presença muito bondosa para os nossos corações. Quero agradecer a Deus também pelos meus irmãos, o Davi e o Caleb. O Davi que mora em Florianópolis e está esse tempo já alguns bons meses em Videira e provavelmente vai ficar aqui até o fim do ano. Como o Senhor Deus tem usado ele para contribuir com a igreja, muitas vezes, na maioria das vezes ele estando longe. E ao Caleb tem se esforçado também e tem dado mostras de como o Senhor Deus trabalha na vida das pessoas. A minha mãe, que em oração ela intercede por nós. E não são muitos os membros da igreja. Hoje, se você, eu não sei quantos estão online, mas você vai acabar sabendo se você contou. A minha mãe que tem orado e tem se mantido firme. Eu agradeço também a Deus pela minha esposa, que ela sempre tem sido fiel em me ajudar e tem sido bastante esforçada em contribuir com a obra do Senhor. Que não é um membro oficial, mas sempre contribui bastante para a igreja. E tantos outros que também vêm aqui, mas têm acompanhado, têm participado dos cultos durante meses e fielmente, inclusive, têm compartilhado as imagens para que mais pessoas sejam evangelizadas. Eu também quero agradecer ao meu pai. Muito obrigado, pai, pelo que o Senhor tem feito, se esforçado, e agradecer ao Senhor Deus por tudo que tem feito. Eu sei que os pais de outros irmãos também que vêm aqui, como
os pais do Carlos, que quando vem a videira, eles participam do culto, e nós agradecemos a Deus por tudo isso. Talvez mais pessoas, eu acredito que nós pudéssemos citar, mas nós agradecemos a Deus por todos aqueles que têm participado da igreja. Eu acredito que ninguém ficou de fora, eu acho bastante difícil que eu tenha esquecido de alguém, mas muito obrigado, meus irmãos. Hoje eu queria de fato fazer esse agradecimento a vocês, aqui em público, que fique gravado, que mais pessoas saibam que o Senhor Deus ele tem separado, ele separou um pequeno grupo, pessoas em geral de outras cidades e até de outros estados, pessoas com as histórias mais variadas, o Senhor Deus ele separou para fazer uma obra, a obra dele na cidade de Videira. Nós sabemos que nós não somos a única obra que o Senhor Deus tem realizado. Há outros crentes genuínos fazendo obras genuínas do Senhor aqui. Mas louvado seja o Senhor Deus, eu agradeço a vocês. Mas eu agradeço principalmente ao Senhor Deus pelo que Ele tem feito através da vida de vocês. E eu agradeço ao Senhor Deus porque Ele também separou. Desde antes da fundação do mundo, como está escrito em Efésios, pelo beneplácito da sua vontade. E quem não crê que Deus separou as pessoas antes vai ter que lidar com a Bíblia, porque eu só estou citando as Escrituras agora. Mas louvado seja o Senhor por tudo isso. Amém? Meus irmãos, eu espero que vocês já estejam acomodados nas suas cadeiras. Eu espero em Deus que essa mensagem encontre vocês bem e vocês já acomodados com as suas Bíblias nas mãos e compartilhem. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, compartilhem essa transmissão nos seus perfis ou com as pessoas que vocês querem que assista também. Note tudo que eu vou falar e passe tudo pelo crivo das Escrituras. Tudo o que eu falar só tem autenticidade se estiver em concordância com as Escrituras. Fora das Escrituras não há qualquer autoridade que possa ser situada sobre as nossas vidas. Nenhuma palavra espiritual que não esteja em concordância com as Escrituras deve ser levada a sério. Pelo contrário, deve ser rejeitada. E não importa quem fale, muito menos eu. O trecho que nós vamos expor hoje é 1 Coríntios 15, versículo 33 e versículo 34. Em continuação, a exposição que nós temos feito durante semanas do capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Certo? Então, encontrem nas suas Bíblias, 1 Coríntios 15, 33 a 34. Nós vamos seguir o roteiro de sempre, se Deus permitir, que é: nós vamos ler esse trecho das Escrituras, depois nós vamos orar juntos, mesmo à distância, e depois nós vamos começar a exposição do texto. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 33 a 34. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa reunião, nós te agradecemos por esse culto, Senhor. Nós te agradecemos por essa transmissão, por todos aqueles que assistem, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco essa noite, Senhor. Ainda que seja num sermão breve, mas nós pedimos que o Senhor fale conosco essa noite. Mas ainda também pedimos que o Senhor quebrante os nossos corações e abra os nossos ouvidos para que nós possamos escutar o Senhor, porque se o Senhor não abrir os nossos corações, seremos como ouvidos de mortos, Senhor, que ouvem, mas não escutam, Senhor, recebem, Senhor, mas não frutificam, Senhor, não germinam, Senhor. Senhor, colocamos tudo nas suas mãos, Pai. Muito obrigado por essa igreja que está aqui, Senhor. Nós colocamos isso diante de Ti. Peço que o Senhor não me deixe desviar, Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que eu fique firme na sã doutrina da Sua palavra, Pai. E que seja o Senhor falando, seja apenas a exposição das Escrituras e não ideias minhas, Senhor, que tenham surgido, seja lá de onde. Mas, Senhor, que sejam apenas as verdadeiras palavras que provêm de Ti, o verdadeiro ensinamento que só Tu podes dar, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e te pedimos isso, Senhor. Ó Senhor, seja feita a Sua vontade nas nossas vidas, Senhor. Ensina-nos a perdoar, Senhor, mas pedimos também, venha o Teu reino. Pai, nós colocamos tudo isso diante de Ti
e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, 1 Coríntios 15, do 33 ao 34. Se você, de repente, chegou agora e não sabe qual é o texto que a gente vai ler, 1 Coríntios 15, do 33 ao 34. Hoje nós teremos um sermão breve. No entanto, é a palavra de Deus, tanto quanto um sermão longo. E eu peço que você preste bastante atenção para que você possa aprender o máximo possível daquilo. E que o Senhor Deus lhe leve a não só ouvir e aprender, mas também a inquirir, a procurar, a perscrutar ainda mais acerca daquilo que o Senhor Deus fala e daquilo que as Escrituras falam. E se você, porventura, tem perdido o interesse na palavra, que hoje o Senhor Deus lhe avive e desperte de novo, para que você tenha interesse novamente nas Escrituras. Porque perder interesse na palavra de Deus é perder interesse em Deus. E hoje é que o Senhor Deus avive em você de novo o interesse nele. Todos nós podemos passar por isso. Mas também em Cristo nós temos a segurança de que o Senhor Deus nos avivará novamente todas as vezes que nós esfriarmos. Porque o Senhor Deus não perde nenhum dos seus. Ninguém se esfria a ponto de se perder. Amém? E ninguém se perde eternamente daqueles que estão em Cristo. Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 33 a 34. Diz assim: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Também eu creio que em 1 Coríntios 5.6, 5 versículo 6, que diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse trecho aqui que a gente vai ler agora, a gente tem que entender ele contextualmente. E aí a gente pode partir sim para a exposição, mas a gente já é uma exposição, mas a gente precisa, antes de partir para a explicação direta do texto, a gente precisa ter uma ideia de o que está acontecendo aqui. Né? E se você tem acompanhado semanalmente as exposições, sabe que esse texto todo esse capítulo, ele vai falar sobre ressurreição. E o apóstolo Paulo, ele faz todo um resumo apologético e dogmático acerca da ressurreição. Se você não sabe o que é apologético e dogmático, na apologética ele faz uma defesa lógica da fé. E uma defesa dogmática, ou seja, uma exposição dogmática, ele expõe as verdades irrefutáveis da palavra. É isso daqui. São os pressupostos, eles são dogmas. Nós não questionamos porque eles são verdade, mas eles podem ser explicados, ainda que dogmáticos. E ele faz toda essa defesa, ele fala que ele recebeu o Evangelho, é o mesmo Evangelho que ele entregou. E ele resume o Evangelho, e vale a pena a gente falar de novo, que o que eu recebi é o que eu também entreguei. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Esse é o resumo do Evangelho que o apóstolo Paulo faz nos versículos 3 e 4. Em seguida, ele mostra a lista de testemunhas que viram Cristo ressurreto, viram pessoalmente o Cristo ressurreto, e ele mostra onde estão essas testemunhas. Ele também fala de si mesmo, de como ele é o menor de todos os apóstolos, que ele mesmo sequer deveria ser chamado de apóstolo, merecia a honra de ser chamado de apóstolo. No entanto, não importa se os apóstolos originais ou ele falem, o importante é que as pessoas recebam a palavra verdadeira de Deus. E note que se ele fala que não importa quem pregue, mas que se pregue a palavra, ele não está falando que não importa o que se pregue. Não importa que se pregue qualquer evangelho. Ele está falando que não importa quem pregue, mas o que se prega tem que ser sempre a mesma coisa, a verdade. É a verdade de Cristo, que é o evangelho do Senhor. E o evangelho, ele não é contraditório. Né? E muito menos ele vai ser autocontraditório. Na verdade, ele é autoexplicativo. E aí ele continua fazendo todas as defesas dele de como se a ressurreição não é verdade, então é vã a nossa fé, mas na verdade que a ressurreição é verdade. E ele fala então da vinda do reino de Cristo. Na verdade, ele fala da vinda do reino de Deus e como Cristo já reina, e ele colocará todas as coisas debaixo dos seus pés, todos os inimigos serão submetidos a ele, serão sujeitos a ele, ficarão debaixo dos seus pés, e ele entregará o reino ao Pai. Por fim, nesse trecho que a gente está falando, que começa no versículo 29, ele fala sobre a ressurreição da vida prática, que é
em que ele começa falando, inclusive, sobre os que se batizam sobre os mortos, e como nós rejeitamos isso, inclusive, foi explicado no domingo passado, o batismo pelos mortos. E ele fala de como, dia após dia, ele se entrega à morte por amor de Cristo, e como se não há ressurreição, então de que vale tudo que se faz? De que valem todos os mártires e todos aqueles que sacrificam e entregam suas vidas por Cristo Jesus? Ele sabe, e aí nós chegamos ao trecho onde nós estamos, que é do versículo 33 ao 34, que ele começa dizendo: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isto é, ele sabe que o crescimento, a disseminação dessa falsa doutrina, dessa má doutrina de que a ressurreição não é um fato, senão que ela é fruto de uma especulação espiritual, ou de que não há ressurreição nenhuma, ele sabe que ela é fruto de más conversações. Ele sabe que, na verdade, é fruto, como se fala em outras traduções das Escrituras, que também é fruto de más companhias. Algumas outras traduções dizem, talvez vocês tenham aqui uma tradução que diga que as más companhias corrompem os bons costumes. Ora, se as más companhias corrompem os bons costumes, e aqui se traduz também que as más conversações corrompem os bons costumes, é óbvio que a gente acaba tendo as conversações frequentes com aqueles que são frequentemente as nossas companhias. No entanto, também temos às vezes conversações longas, profundas, com pessoas que não são companhias frequentes, mas são as companhias. Nós temos conversações com aqueles que nos acompanham, com aqueles que são nossas companhias. Esse provérbio aqui, ele não é um provérbio criado por Paulo. Na verdade, vocês podem encontrar esse provérbio, de onde Paulo extraiu isso, então? Porque a palavra ela é inspirada por Deus. Mas de onde Paulo extraiu isso? E não é sempre assim que ocorre, mas aqui ocorre dessa maneira. Ele tira esse provérbio, as más conversações corrompem os bons costumes, de um autor de peças grego chamado Menandro, que também é conhecido aqui no Brasil como Menander. A peça na qual ele escreveu isso se chama Thaís. E nessa peça fala-se essa frase: as más conversações corrompem os bons costumes. Na Grécia era um dito popular, muito popular, que olha, se você tem mais conversações, se você continua tendo mais conversações, os seus costumes vão ser corrompidos. E não é verdade? Vão ser corrompidos. Então, estima-se que na Grécia era muito popular e que Menandro colocou na peça e então imortalizou esse provérbio. E aí você pode se perguntar o seguinte: mas espera aí, Paulo bebeu de uma fonte que não era cristã e aí ele teve a ousadia de colocar isso nas Escrituras? E aí tem mais ainda. Os que são liberalistas teológicos, os teólogos liberais podem dizer: viu só? A palavra de Deus, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Eles podem dizer que viu como Paulo bebeu de outra fonte, viu como Deus fala através de outras coisas. Nós precisamos deixar isso claro. Então, por que até mesmo, alguém pode se perguntar, então por que trazer essa controvérsia à tona? Trazer à luz essa controvérsia das Escrituras aqui, num sermão público na igreja e numa pregação que vai ficar gravada? A gente precisa trazer à luz isso porque está nas Escrituras. E porventura pode ser que alguém, procurando mais a fundo, como quem tem a Bíblia de Estudo de Genebra, eu creio que na Bíblia de Estudo de Genebra tem esse comentário, no comentário do versículo 33. E alguém, de repente, passando por isso e vendo lá nessa Bíblia, ou seja, em qualquer outro lugar que ela possa ver, ela bate o olho e diz: espera aí. Às vezes é chocante. Espera aí, ele tá citando alguém que não é cristão aqui? Como assim? Nós precisamos somente daquilo que Deus fala e não do que outros falam. Então nós precisamos fazer uma defesa desse ponto também, porque é algo importante. Pode ser que alguém esteja passando por essa crisezinha aí essa crisezinha da Bíblia, né? Essa crise bibliológica. E pode ser também que você precise explicar isso mais à frente. E por isso que as Escrituras precisam ser expostas. Eu não preciso vir a público e dizer para vocês tudo aquilo que eu aprendi de uma maneira assim, sobrenatural. A gente tem que ler a Bíblia de uma maneira sobrenatural. Mas a gente não pode ignorar aquilo que tem sido ensinado ao longo das eras, na história da igreja.
E nós cremos também que se aquilo que nós temos aprendido lendo e orando é verdade, então está em concordância com aquilo que a Igreja de Cristo tem entendido. Porque quanto às Escrituras, não nos interessa nada que seja absolutamente novo. Quanto às Escrituras, nos interessa saber aquilo que é novo para nós e que o Senhor Deus tem ensinado aos outros crentes também. Obviamente que em um outro ponto há mais luz com o decorrer dos tempos. Então, como que a gente pode explicar isso daqui? A primeira coisa é que toda verdade provém de Deus. Toda boa palavra e toda verdade provém de Deus. Porque Cristo é a verdade, inclusive. E porque toda fonte de bem é Deus. E não há nele qualquer sombra de mal. E que o Senhor Deus, pela sua bondade, pelo seu eterno poder, quando ele criou a humanidade, fez da sua imagem e semelhança, e Adão caiu, Adão que era o nosso cabeça federal, aquele tempo da queda, que era o nosso representante. Quando Adão cai, nós então caímos numa corrupção total, que nós chamamos de depravação total também. Todas as áreas da humanidade foram maculadas pelo pecado. Mas não foi a imagem de Deus completamente destruída. Não, ainda assim a humanidade ela carrega em si traços da bondade, traços de justiça e traços de misericórdia. Traços de conhecimento e traços de sabedoria. O Senhor Deus, pela sua graça comum, que tem operado em toda a humanidade, ele permite que homens, ainda que afastados de si mesmo, afastados dele, ele permite que eles ainda tenham assim lampejos, ou como se fala no linguajar moderno, eles tenham insights de sabedoria. E essa sabedoria, ela é aproveitada. Então, uma boa frase é que não importa quem fale, importa o que fala. Por isso que isso eu falo sempre aqui nas nossas transmissões. Não importa se eu falo, não importa o que eu falo. A autoridade não está em mim. E se eu falo aquilo que é verdade tem que ser aproveitado como verdade. De acordo com a luz das Escrituras, de acordo com a luz do Espírito Santo que nos ilumina. Esse é um ponto que nós precisamos lembrar. Um outro ponto também que nós temos que lembrar como que o apóstolo Paulo ele era um bom evangelista e também um bom apologeta. Ele estava escrevendo carta para gregos. Os coríntios eram gregos. Inclusive a cidade de Corinto ela está ali na península do Peloponeso. Quem nunca estudou na escola talvez tenha esquecido da Guerra do Peloponeso. Então era um ditado comum, ele está falando aquilo que era comum para eles. Era um adágio popular daquela região. Assim como hoje nós podemos dizer que talvez o apóstolo Paulo falasse: diz-me com quem andas e te direi quem és. Sabe, com quem você anda? Me diz com quem você anda. Quem lhe influencia. E eu vou te dizer exatamente quem você é e o que você gosta de fazer. Me mostre quem lhe influencia, que eu vou lhe dizer o que você gosta de fazer. É aquilo que você é. Sabe, não há sabedoria nisso. Não há conhecimento nisso. Se há conhecimento e se há sabedoria nisso, nós sabemos que o Senhor Deus abençoou alguém algum dia para que falasse isso. E outra coisa também é que, como eu acabei de falar, é que nós compreendemos melhor aquilo com que nós estamos acostumados. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele encontra um ponto de contato com a cultura grega e fala com eles na linguagem deles. É como ele fala, se fazer grego com os gregos, romano com os romanos, louco para com os loucos. Aqui ele estava se fazendo um igual para com eles. Isso é algo importante para nós entendermos. Então ele fala, ó, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Nós também temos que, quando evangelizarmos, nós temos que encontrar pontos de contato que nós possamos usar como exemplo para o evangelismo e para a pregação. O evangelho, ainda que ele seja muito antigo, ele é novo e cada dia mais novo, e cada dia mais atual. Então, se ele é assim, ele pode sim ser demonstrado na nossa cultura. Ele pode ser demonstrado em como nós vivemos. Ele pode ser aplicado à nossa cultura, mas nunca moldado ao nosso meio. Pelo contrário, os meios e as pessoas devem ser moldados ao Evangelho. E aí, partindo para o texto, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Aqui, ó, não vos enganeis.
E começa falando isso, que é assim, ó, ainda que vocês conversem com muita gente sobre muita coisa, inquirindo sobre muitas coisas, saibam disso, que se vocês acham que qualquer conversação do livre pensamento, do pensamento liberal acerca das Escrituras não vai corromper vocês, vocês estão enganados. Não se enganem. Tomem cuidado com aquilo que vocês ouvem e com aquilo que vocês falam. Tomem cuidado. Não se enganem. E não se enganar é não mentir para si mesmo. Eu creio que, quando ele fala assim, ó, as más conversações corrompem os bons costumes, não é só sobre as conversações que nós temos com as pessoas próximas. Conversação é muito também daquilo que nós ouvimos. E aquilo que nós ouvimos se torna como que uma conversa dentro de nós, muitas vezes. E é muito complicado quando a gente se alimenta de coisas ruins. Esse trocar de informações é, na verdade, trocar como se fosse uma alimentação informacional e intelectual. E eles se davam a essas conversações, como vocês sabiam, a cultura grega ela era muito dada ao livre pensamento, lá é o berço da filosofia. Hoje, nós temos muitos dos problemas filosóficos, nós não precisamos mais resolver, porque os gregos resolveram. Sócrates, Platão, Aristóteles, tantos resolveram. E louvado seja o Senhor Deus por isso. Mas eles conversavam muito e eles estavam muito longe das Escrituras. E é normal que longe das Escrituras e longe de Cristo, nós vamos acabar tendo mais conversações, principalmente sobre as coisas de Deus. Porque os gregos eles não criam na ressurreição. Eles criam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. E essas más conversações, essas más ideias, elas estavam entrando na igreja, elas tinham entrado no seio da igreja, estavam contaminando os crentes. Assim como nós, quando damos ouvidos para maus pregadores, maus teólogos, que às vezes nós dizemos que olha só como ele tem boas palavras. Eu vou ouvir ele, eu vou reter o que é bom. Mas eu preciso ouvir alguém mal para reter o que é bom, quando eu posso ouvir alguém bom, quando eu posso ouvir alguém que prega a palavra de Deus. Eu preciso, se você estiver ouvindo, eu não preciso nem pedir perdão, se você ouve Caio Fábio, e você vem querer dizer que isso não vai lhe corromper. Se você está ouvindo Ed René Kivitz e você acha que isso não vai lhe corromper, se você ouve maus pregadores e você acha que isso não vai lhe corromper, e você ouve sistematicamente, não por uma curiosidade ou para checar alguma coisa, mas você se alimenta daquilo, frequentemente, de hereges, maus pregadores, homens tantas vezes satânicos que estão no meio da igreja, com as suas palavras infiltradas no meio do povo de Deus. Se vocês ouvem essas pessoas com frequência, como que vocês não terão seus costumes doutrinários corrompidos? Como que nós seremos saudáveis se nos alimentamos de porcarias? Como que eu posso ter uma boa saúde bebendo água suja? Como que eu posso? As más conversações corrompem os bons costumes. As más palavras corrompem os bons costumes. E assim como se nós falamos coisas ruins, também nossos costumes e os costumes dos outros serão corrompidos por culpa nossa. Então, da nossa boca tem que sair palavras de graça, mas dentro de nós tem que entrar aquilo que seja primordialmente santo e puro. Nós estamos buscando a pureza do Evangelho dia após dia. Nós não temos como fugir dessa verdade, porque a verdade é uma. E não há tantas e tantas verdades como os relativistas querem crer e podem crer, achando que o importante é que cada um creia naquilo que acha que é melhor e que cada um tem a sua própria verdade e que nós devemos respeitar todas as pessoas de acordo com aquilo que elas creem. Eu creio que nós temos que respeitar todas as pessoas. E temos que amar todas as pessoas. E temos que respeitar o espaço que elas têm, inclusive para pensar e para falar aquilo que elas creem. No entanto, nós não somos obrigados a respeitar aquilo que vai contra as Escrituras. O nosso respeito se deve às pessoas, mas não às ideias de todas as pessoas. E se você que está ouvindo isso
acha que isso é intolerância, saiba que esse é o grande jargão do progressismo recente contra a igreja cristã, onde todos devem ser respeitados, menos os cristãos, onde tudo deve ser respeitado, menos a doutrina cristã, porque nos olhares deles e nas suas concepções, o cristianismo é um câncer. Mas saibam de uma coisa, o cristianismo é a cura para o mundo que nós estamos vivendo. E eu sei que isso pode custar muito para quem crê, e principalmente para mim que estou falando isso, que vai ficar gravado. Mas viver é Cristo, morrer é lucro. E a gente não pode ficar escondendo a verdade de Deus só porque algumas pessoas podem ficar aborrecidas. Afinal de contas, o Evangelho ofende. Mas ele ofende para que as pessoas possam viver. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corromperam aqueles de Corinto. Não todos, mas corromperam muitos. O suficiente para o apóstolo Paulo se incomodar. E o suficiente é para que essa palavra chegasse a nós. 2000 anos depois, a palavra de Deus ainda fala aos nossos tempos. Por isso, tomem cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. No versículo 34, diz assim: tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis. Porque alguns de vós ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vossa vergonha. Ele fala assim, tornai-vos à sobriedade. Quando ele fala que é para a gente tornar a sobriedade, como é uma pessoa sóbria? Vamos dizer, uma pessoa que está em sã consciência, sabendo o que está fazendo. Né? Uma pessoa bêbada não está sóbria, uma pessoa dopada também não está sóbria. Uma pessoa que está dormindo também não está sóbria. Uma pessoa precisa voltar à sobriedade para que ela possa ver a verdade das coisas que ela está fazendo. Para que ela veja aquilo que é de fato. O apóstolo Paulo diz, vocês que estão embriagados com aquilo, estão adormecidos com essas conversações maléficas, tornai-vos a sobriedade. Por quê? Porque é justo. Tornai-vos a sobriedade como é justo. É justo tornar-se a sobriedade. É justo estar ciente daquilo que se faz e daquilo que se vive. É justo viver o evangelho como deve ser vivido e aprender e pregar o evangelho como deve ser pregado. É justo. Ou seja, é reto. E ele fala, tornai-vos a sobriedade e não pequeis, porque enquanto vocês estiverem entorpecidos com as más doutrinas, vocês estarão pecando. Então tornem-se a sobriedade, acordem e parem de pecar contra Deus. E ele continua e fala assim, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Ou seja, ele fala isso para vergonha, não para envergonhar esse pessoal, porque esses que estavam ensinando e pregando dessa maneira e querendo aprender dessa maneira falsa, dizendo que a ressurreição não era um fato, que a doutrina da ressurreição não era verdadeira como pregado pelos apóstolos, eles não tinham conhecimento de Deus. Porque se você tem conhecimento de Deus, você busca conhecimento verdadeiro. E buscando conhecimento de Deus, você não vai pregar esse tipo de coisa. Você não vai querer deturpar ou corromper as Escrituras. Não, você vai querer se conformar cada vez mais à verdade do Evangelho. E ele termina dizendo, isto digo para vergonha vossa. E ele diz isso também para vergonha nossa quando nós nos desviamos da sã doutrina do Evangelho. E quando nós caminhamos para longe da sã doutrina. Sabe, isso é para nossa vergonha. Se nós damos ouvidos a maus pregadores e maus teólogos, que tipo de pessoas nós somos? Nós damos ouvidos a ponto de querer ouvi-los e aprender com eles. Eu falo dar ouvidos no sentido de aprender com eles. Que tipo de crentes nós somos quando nós queremos aprender com aqueles que são, sabe, filhos de Satanás mesmo? Que pessoas nós somos? Qual é o nosso compromisso com a verdade quando nós queremos beber de fontes podres? Então isso é vergonha nossa. Mas quando o Senhor Deus nos chama à sobriedade, é o sinal de que o Senhor Deus nos ama. Essa palavra é principalmente para os crentes. Talvez se alguém venha ouvir isso, está ouvindo isso agora à noite, ou venha ouvir isso no futuro, tenha se ofendido, sabe que o meu objetivo não é lhe ofender. Meu objetivo não é querer brigar com alguém aqui. O nosso objetivo com a igreja não é isso. O nosso objetivo como igreja é abençoar e edificar. Porém,
nós não podemos fechar nossos lábios nem os nossos olhos para as coisas erradas que acontecem. Tantos e tantos foram denunciados nas Escrituras e depois pelos pais da igreja e ao longo da história pelos santos da igreja. Nós não podemos simplesmente nos calar em prol de uma boa vizinhança, de uma política de boa vizinhança. Nós seremos sempre bons vizinhos, mas nosso compromisso com a verdade é maior do que o nosso compromisso com a paz. A paz, se possível, a verdade a qualquer custo. E no que depender de nós, teremos paz com todos. Mas também, pelo bem do nome do Senhor Jesus, não temos compromisso com a mentira. Por isso, meus irmãos, tornem-se a sobriedade. Venham para Cristo. Fujam das más conversações. Fujam das más doutrinas. Arrependam-se dos seus pecados e fiquem firmes no Evangelho. Ainda que lhe custe tudo. Ainda que custe absolutamente tudo. Não vai lhe custar a sua coroa da salvação. Porque essa está guardada em Cristo. E de Cristo ninguém pode nos tirar. Amém? Peço que você feche seus olhos em oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, Senhor, por essa reunião. Nós te agradecemos por aqueles que ouviram a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelo seu amor, Senhor, sobre nós. Nós te agradecemos porque tu nos amas, Senhor. Senhor, porque tu nos amou primeiro, Pai. E, Pai, nós estamos aqui para sermos usados. Eu peço que o Senhor continue nos usando, que mais pessoas sejam ganhas para ti, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, e que o Senhor nos use para isso, Pai. Abençoe cada um que estão aqui, as suas voltas para casa, Senhor. Derrame seu Espírito sobre eles, Pai, com coragem, Pai, discernimento, amor por ti e pela tua palavra. Eu te peço, Senhor, muda-nos, transforma-nos, salva-nos, Pai. Abençoe esta igreja, multiplica este povo em nome de Jesus. Nós pedimos. Amém, Senhor. Meu amigo e meu irmão, se você ouviu essa mensagem, de repente o Senhor Deus tocou o seu coração, e você precisa conversar com alguém, você pode mandar uma mensagem para a gente aqui no Facebook ou no nosso WhatsApp, se você tiver o número de algum de nós. Se de repente você ficou muito aborrecido com alguma coisa que eu falei aqui, você pode mandar uma mensagem para a gente também. A gente está à disposição para conversar e para esclarecer, seja lá o que foi dito, certo? Que o Senhor Deus abençoe você e use você. Não esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo. Mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho, mais pessoas serão tocadas pela palavra de Cristo. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube para que mais e mais pessoas possam conhecer os sermões e conhecer a Cristo através dessas pregações. Amém? Deus abençoe você e uma boa noite, uma boa semana, se Deus permitir, até semana que vem.